A gente volta para a Neoquímica Arena, o clima quente por lá, a repórter Lili Nascimento chegando, atualizando um pouco como está a Arena Corintiana depois deste 5-1 do Bahia. Lili Nascimento, boa noite para você. Boa noite, Mota. Beijo para você, amigos do estúdio e fãs de esporte. O clima é bem tenso por aqui. Vou tentar passar em ordem cronológica aí para o fã de esporte como tudo aconteceu, porque já no intervalo, na saída dos jogadores para o vestiário, muitas vaias por parte da torcida, que apoiou até o apito que deu ali o intervalo, os 45 minutos mais os acréscimos, mas depois começou a vaiar muito o elenco que saiu de campo. Aí os jogadores voltam, sai aquele gol do Renato Augusto, a torcida inflama, canta muito tentando empurrar, mas aí o Bahia consegue fazer mais 2 gols. A torcida ainda assim estava apoiando. Quando o árbitro deu os acréscimos, a gente já percebeu uma grande confusão no setor norte, muitos torcedores correndo, muita movimentação da polícia militar também. Eles seguiam sentido o setor oeste, também estavam seguindo sentido aos camarotes, onde fica a presidência do Corinthians. A polícia militar precisou agir para tentar tirar esses torcedores, foi afastando a torcida aos poucos, só que ao mesmo tempo o jogo ainda estava correndo. Aí o árbitro apita o final da partida. Neste exato momento, 3 torcedores invadem o campo, tá? Cada um de um lado, um do setor sul, outro do setor norte. Eles invadem o campo, saem correndo em direção aos jogadores, mas aí os policiais militares são chamados pinças da tropa de choque, do batalhão de choque. Eles ficam ali exatamente para tentar interceptar esses jogadores que tentam invadir o campo. Eles conseguem segurar, na verdade, os torcedores que tentam invadir o campo, eles conseguiram segurar esses torcedores, e aí a confusão voltou no setor norte, porque a organizada se deslocou, pressionava muito ali a parte de vidro que separa a torcida do campo. Então havia muito medo ali também por parte da polícia de que aquele vidro estourasse, machucasse as pessoas, e aí a torcida conseguisse invadir o campo, mas a polícia militar conseguiu conter, tanto que os jogadores não deram entrevistas ao final da partida, todos foram retirados às pressas do campo. E aí eu fiquei observando ali do setor oeste, onde eu estava, o setor da imprensa, que a confusão continuava. Eles continuavam querendo ir ali para o setor oeste, onde fica toda a diretoria do Corinthians. Quando eu saí para me deslocar até aqui, a área da imprensa, onde acontece a zona mista, geralmente a gente entra no elevador e desce aqui para este andar. O elevador não estava funcionando, os seguranças informaram que todos os elevadores foram desligados, bloqueados ali, porque tinha torcedor tentando invadir, torcedor tentando também chegar nessa área onde eu estou agora, porque o vestiário fica logo aqui atrás, então por isso todos os elevadores foram desativados. A gente desceu de escada, aí chegando aqui, mais uma confusão, tem o estacionamento que dá acesso aos vestiários, o estacionamento que ficam os carros dos jogadores, o ônibus também do Corinthians e do Bahia. Alguns torcedores conseguiram invadir aqui esse local, foi muita correria, os seguranças daqui conseguiram interceptar aí esses torcedores para que eles não entrassem nessa área onde nós estamos agora. Por fim, estou aqui parada, aguardando a zona mista começar. Ainda não há previsão disso acontecer. O que eu posso passar, estando aqui no local, é que o clima é muito tenso nesta noite aqui na Neoquímica Arena, Mota. A prioridade é toda sua, Lili. Qualquer novidade aí, entrevista, a gente vai voltar para a Neoquímica Arena com a Lili Nascimento, fã de esportes. Até eu tenho daqui a pouco a querer tirar uma dúvida com a Lili, mas é que ela vai se deslocar e a coisa por lá tá agitada, então zona mista, coletivas, a gente espera já já. Ô Elton, vamos lá. O Mano, ele não costuma permitir goleadas. A fortaleza do trabalho do Mano é geralmente times muito bem armados defensivamente, e no começo, quando ele assumiu o Corinthians, aquela barco à deriva e tal, as primeiras evoluções eram justamente questão de solidez defensiva. O que, na sua opinião, fez esse colapso defensivo? É quando entra um gol, 2, e daí o time vai se perdendo, assim, ocasional de um momento específico, e daí, claro, aquilo é carregado do jogo, ou não, hoje o Corinthians estava realmente desorganizado? Muita gente viu, e eu fico curioso até para saber, espero que alguém pergunte isso ao Rogério Ceni, a escalação do Bahia saiu com um atraso.
saiu a escalação do Corinthians e logo depois, acho que uns 10 minutos depois, saiu a escalação do Bahia. Não sei se o Rogério Ceni esperou sair a escalação do Corinthians para mudar a sua escalação. Porque o Mano Menezes começou com o Fábio Santos e o Matheus Bidu. Então a expectativa era saber uma linha de 4 com o Fábio Santos como lateral e uma segunda linha com o Matheus Bidu como meia pela esquerda, ou 3 zagueiros com o Fábio Santos fazendo a função de terceiro zagueiro com o Bidu sendo um ala. Acabou sendo a segunda opção. O Bahia passou a jogar sem centroavante, sem referência, sem inclusive jogador de beirada, porque até o próprio Biel jogou um pouco mais por dentro. Então, a tentativa era jogar no Fábio Santos, jogar na velocidade do Biel, essa movimentação lateral também do Gilberto para sobrecarregar o Fábio Santos. Eu acho que partiu daí, né, o erro do Corinthians para o jogo. Né, colocar o Fábio Santos ali como um terceiro zagueiro, tanto que ele saiu com 20 minutos de jogo, né, acabou sendo substituído. Mano Menezes corrigiu, colocou o Bidu um pouco mais para fazer a função de lateral e assim o Corinthians fez uma linha de 4, estabilizou no primeiro tempo, mas tentando sair para o ataque no segundo, ofereceu os contra-ataques para o Bahia, que era natural que acontecesse porque o time precisava se expor. Essa solidez defensiva, que inclusive foi apresentada nos últimos jogos, sim, ela cai por terra quando o Mano talvez tentasse neutralizar um jogo de um Bahia que teoricamente poderia, não tinha o Everaldo, o Bahia não tem um substituto com as mesmas características do Everaldo, né? Aquele centroavante de área. O Mano imaginou que o Bahia viria realmente com um ataque mais móvel, com 2 jogadores mais rápidos. E aí colocou provavelmente mais um lateral para tentar fechar como zagueiro, que foi a experiência com o Fábio Santos. Acho que o Rogério Ceni entendeu isso, eu não sei, isso aqui é campo da especulação, ele pode até trazer uma outra ideia. Eu acho que ele mudou o time pensando no que ele viu do Corinthians escalado. E aí acabou fazendo muita diferença. Nos primeiros 20 minutos o Bahia matou o jogo. Eu acho que essa mudança de escalação, essa posição do Fábio Santos como terceiro zagueiro mostrou que foi um equívoco, tanto que ele mudou a formação com menos de 20 minutos de jogo. Estou pegando aqui a tabela porque a gente vai ter Vasco e Corinthians. E a gente está no momento, porque normalmente essa luta do Z4 está diferente, porque os times estão se alternando. Então, muitas vezes quando a gente vê uma luta contra o Z4, são times muito derrubados, que não estão ganhando de ninguém, e vai se dar bem aquele que achar um empate de vez em quando. E eles jogam em contextos sempre muito tensos. Esse, óbvio, tem atenção, mas os times já tiveram bons momentos, aí vão para mau momento. Quando você acha que já foi, ele reage. Quando você acha que agora vai, cai. Uma coisa que vai ser muito importante observar no Corinthians é como ele desapega desse resultado para jogar com o Vasco como se fosse de cabeça fresca. Que nem o Santos fez quando tomou o 7-1 do Inter, para depois ganhar do Coritiba na Vila. Como é que você acha? É um time veterano, esse é o lado bom de ser rodado, que o Corinthians vai se... Você acha que a tendência, dividindo em odds, é maior dele não se desvincular desse 5-1 ou dele ter ali a força mental para esquecer e seguir o jogo? Isso vai depender da barreira que o Mano Menezes vai fazer entre o grupo e o que está acontecendo nos bastidores do Corinthians, bastidores políticos. É isso. Que influencia no torcedor, obviamente, né? O torcedor estava ali no camarote da diretoria. É isso. O torcedor invade o campo, mas também olha para a direção. Está tendo protesto contra os candidatos à presidência. Então, vai depender muito de como o grupo vai separar essas coisas. O Vasco ainda tem um jogo importante para fazer no campeonato, precisa pontuar contra o Atlético Paranaense e se vencer o Atlético Paranaense, ou pelo menos permanecer fora da zona do rebaixamento nessa rodada, vai muito motivado a enfrentar o Corinthians. Tem um dia a mais, um dia menos, né, de descanso? Isso. Verdade, mas joga em casa, joga no São Januário, joga hoje num estádio que faz muita diferença nessa reta final, né, para o Vasco sair dessa situação. Eu acho que independe muito, Mota, de experiência dos jogadores. A gente está falando de um conjunto, né? São 11 que começam, mais os reservas, pouco tempo para assimilar isso. Esse dia que poderia ser de descanso vai ser um dia tenso porque tem eleição, então o Corinthians continua em pauta, né, dentro e fora do clube. Vai depender muito da experiência do Mano Menezes em separar, criar uma barreira entre o grupo e o que está acontecendo fora. Se ele conseguir, o time pode absorver rapidamente e
para o jogo contra o Vasco, esquecendo o que aconteceu contra o Bahia. Caso ele não consiga, o jogo contra o Bahia continua na terça-feira. Eu queria te fazer agora uma pergunta do Bahia, com a sua visão de ser de Salvador, de acompanhar a rotina. Como eu disse, se me perguntassem há 6, 7 rodadas, olha, na rodada 35 o Bahia vai estar na zona de rebaixamento, eu ia falar, não, acho que tem times piores. Como é que estava sendo tratada essa queda do Bahia no momento que a gente vê muita oscilação, mas o Bahia, entre aspas, oscilando menos. Ele ficando mais em rota de baixa do que em rota de ascensão. Como é que estava o clima? Já estava aquele clima de não, era mais com o Vitória subindo. Ai, meu Deus, a gente vai cair ou não? Eles estavam conseguindo, estou falando de torcida, de ambiente de clube, manter ali uma confiança no... Esse resultado eu imagino que seja muito inesperado até para torcedor baiano. Claro que há um clima de apreensão, mas eu acho que o Bahia de anos anteriores, que brigou contra o rebaixamento, o time de 2023 tem uma diferença. Tem jogadores de qualidade que podem fazer a diferença numa reta final de campeonato. E a gente viu o que aconteceu, né? O Cauli fez um grande primeiro tempo, jogador que funcionou praticamente como um atacante, muitas vezes o único atacante. Se cobrava muito do Cauli, né, de ser um jogador de finalização, um jogador que chuta mais no gol e que faz gols, acabou fazendo um golaço, inclusive, o segundo gol. O Bahia mostrava, pelo menos, para o seu torcedor que tem um grupo suficientemente capaz de sair dessa situação, diferentemente de outros em outras oportunidades, que até conseguiu, né? O Bahia, em 2020, conseguiu permanecer, né, graças a uma reação ali, inclusive com a saída do próprio Mano Menezes, né? Mano Menezes que acabou deixando o Bahia na oportunidade, o Dado Cavalcante fez com que o Bahia permanecesse na Série A e fosse até beliscasse uma vaga na Copa Sul-Americana. E esse time do Bahia, que também é muito experiente, né? O Gilberto na lateral direita, o próprio Cauli, né? Por mais que seja a primeira experiência dele no futebol brasileiro, é um jogador já rodado, um jogador que tem essa experiência e capacidade de decisão. Jogadores que estão acostumados a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O próprio Luciano Juba, que nos últimos jogos tem sido escalado como lateral e que vinha de uma Série B, né, com o Sport, precisava de um momento de mais confiança, acabou fazendo um bom jogo também, bem nas bolas paradas. É um time que tem qualidade para sair dessa situação. Era o que dava esperança ao torcedor. Mas a gente volta a repetir, né, Felipe? É um campeonato ainda muito complicado. Total. O Bahia ainda precisa torcer na rodada por tropeços de adversários e continuar vencendo. Tem um jogo tão importante quanto esse, o jogo contra o São Paulo na quarta-feira na Fonte Nova, que se tivesse a capacidade de 250 mil pessoas, teríamos 250 mil pessoas na Fonte Nova. É o momento crucial agora do campeonato, os times que jogam em casa a tentar fazer a diferença como mandantes. Para mim esse não é o melhor brasileiro que eu já vi, mas é disparado mais imprevisível nas duas pontas. O que está acontecendo na luta pelo título, o que está acontecendo no Z4. Você que está chegando, tem muita gente chegando, acompanhando aqui o Sport Center, agradecendo a audiência nesse pós-jogo de Corinthians 1, Bahia 5. Vamos ouvir. Aí a gente está acompanhando, né, as imagens estão chegando, a nossa equipe está na Neoquímica Arena. A gente, claro, vocês perceberam que alguns gritos a gente teve que usar aquele famoso pi, mas fica muito claro uma irritação com a diretoria. Com a diretoria, a gente ouviu de forma nominal o presidente atual, Duílio Monteiro Alves, que deixará o cargo amanhã. Briga, polícia trabalhando ali para impedir invasão na área de vestiários, né? A gente já viu. Aí a invasão, e aí é aquela coisa, né? A invasão do cara já armado, né? Armado no sentido de golpear, né? De guarda alta, você que vem da Bahia, de grandes pugilistas, orgulhos nacionais nas últimas Olimpíadas, o camarada já chega ali com a guarda alta para pegar alguém. Você não sabe se é jogador, se é comissão técnica, se é só para badernar mesmo, se é o adversário.
E isso tem um componente em reta final de campeonato perigoso. A gente vê essa imagem é muito forte, de um torcedor sendo contido e o Cássio, um ídolo histórico, saindo ali cabisbaixo, sendo vazado 5 vezes. Essa questão política, essa tensão, isso para mim entra em campo. E isso pode fazer diferença nessa reta final, Elton Serra. Sim, e a gente está falando de um exemplo clássico de time que perdeu o rumo e perdeu a sinergia com o torcedor, né? A gente viu o que aconteceu em Cruzeiro e Coritiba. Invasão dos dois lados e Cruzeiro perdendo o mando de campo numa reta final de campeonato, onde o mando de campo e a torcida fazem muita diferença. O Cruzeiro não conseguiu vencer com portões fechados o Vasco com confronto direto. É isso. O Corinthians, vamos ver, né? Vamos ver se vai ser punido por conta da invasão. O STJD costuma trabalhar rapidamente numa reta final de campeonato. Isso pode fazer muita diferença numa reta final de campeonato, por mais que o Corinthians agora tenha mais 4 partidas, né? Aliás, mais 4 partidas. É isso, mais 3. Mais 3 partidas. O Corinthians vivenciou uma noite para ser rapidamente esquecida em seu próprio território. O confronto contra o Bahia, válido pela 35ª rodada do Brasileirão, culminou em uma derrota impactante de 5-1, um resultado que teve repercussões não apenas no campo, mas também nas arquibancadas da Neoquímica Arena. Os gols do tricolor de aço foram marcados por Rezende, Caule, Tassiano, 2 vezes, e Ademir, deixando o Bahia em uma posição mais confortável na tabela, agora ocupando o 15º lugar com 41 pontos. O primeiro tempo encerrou-se com uma vantagem significativa para os visitantes, 3-0, e a torcida corintiana não economizou nas críticas. Vaias e cânticos de protesto reverberaram nas arquibancadas, refletindo o descontentamento dos torcedores diante do desempenho da equipe. O Corinthians, que ocupa a 12ª posição com 44 pontos, encontra-se em uma posição delicada, com o sinal de alerta aceso em relação à ameaça de rebaixamento. Compreendemos que os sentimentos dos torcedores podem estar à flor da pele após uma derrota tão expressiva. Queremos ouvir a opinião de vocês sobre o desempenho do Corinthians nesta partida e sobre as perspectivas para as próximas rodadas do campeonato. Como torcedor, como você lida com esses momentos desafiadores? Deixe seus comentários, compartilhe suas análises e não se esqueça de se inscrever no canal para receber as últimas notícias e análises esportivas. Deixe também o seu like se acredita que o Corinthians pode se recuperar. Até a próxima!